Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode e está começando agora mais uma aula do quadro Codeful, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. Caso você ainda não me conhece, eu ensino programação web de um jeito diferente, uma outra forma de aprender programação de forma mais ilustrada, assim te ajuda a reter mais tudo aquilo que você está aprendendo na programação web. E como você pode ver pelo tema, nós vamos continuar aprendendo sobre a contagem regressiva e esta é a parte 2. Se tem a parte 2, significa que teve a parte 1. Mas se você quiser continuar nesta aula, você pode continuar sem problema. Mas se acaso sentir dificuldade, eu recomendo que você volte e assista a primeira aula, tá ok? Então nós vamos continuar aprendendo sobre a contagem regressiva e nós vamos dar uma olhadinha do que nós vamos construir. Basicamente isso, onde nós vamos ter os valores de dias, valores em horas, valores em minutos e valores em segundos. Só para você ver um exemplo, aqui na minha página de venda, por enquanto, no tempo que eu estou gravando esta aula, estão fechadas as inscrições e eu coloquei aqui uma contagem regressiva. Isso é muito comum quando nós estamos trabalhando com página de venda. Aqui no final também coloquei uma contagem regressiva. Alguns sites, muitos e-commerce também trabalham com isso. Quando vai fazer algum tipo de promoção, então nós colocamos alguma contagem regressiva. Então nós vamos aprender nesta aula como fazer. Na aula anterior nós vimos alguns princípios importantes quando nós trabalhamos com datas e horário, porque a contagem regressiva nada mais é que horário, onde nós definimos uma data futura, calculamos o tempo atual e vemos aí a quantidade de tempo que falta para chegar a essa data futura. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código do que nós vamos construir. Basicamente aqui nós temos os nossos elementos HTML, onde vamos definir uma data futura e vamos pegar a data atual e é calculado a cada 1 segundo ou 1000 milissegundos. A cada 1 segundo ele é feito um cálculo para ver quanto tempo ainda falta até chegar a essa data futura. E com esses valores já pré-definidos, nós podemos calcular os dias, podemos calcular as horas, podemos calcular os minutos e os segundos. E com esses valores já em mãos, nós podemos definir aqui nos nossos elementos HTML. Então veja que é bem simples, mas se você não entende o básico do conceito de datas e horas, então é importante que você entenda para que possa aqui continuar nessa aula de contagem regressiva, tá ok? Então desconstruindo o nosso código, aqui é o que nós já vimos na aula anterior, onde vamos ter os dias, horas, minutos e segundos. Então a mudança de segundos, então vai mudar os minutos, vai mudar as horas e também os dias. E todas essas informações, como eu já havia falado, ela vai acontecer a cada 1 segundo ou 1000 milissegundos, porque quando nós trabalhamos com dados e horas, nós trabalhamos com milissegundos. E nós vamos fazer toda essa alteração através do inner HTML, onde nós podemos modificar algum HTML, um valor de HTML ou definir novos elementos HTML. E cada um deles vão ter uma identificação, onde vai ter o dia, hora, minuto e segundos, assim podemos fazer a alteração desses valores, tá ok? E nós temos que sempre fazer o cálculo da data atual em que nós estamos, e isso é calculado a cada 1 segundo ou 1000 milissegundos, e definir uma data futura e calcular essa diferença, então colocar aqui na nossa contagem regressiva, tá ok? Então basicamente o que nós vamos fazer? Nós vamos definir a data atual, que ela é calculada a cada 1 segundo, e vamos definir a data futura, e nós vamos ter os valores em milissegundo. Então basicamente a cada 1 segundo ele vai ser calculado, e assim ele vai modificando aquele segundo, e depois nós podemos definir esses valores em dia, valores em hora, valores em minutos e valores em segundo. E isso está acontecendo a cada 1 segundo. E para definir esse intervalo de tempo, nós usamos o set interval, que eu já expliquei na aula anterior. Então vamos aqui no nosso código, vamos continuar de onde nós paramos, isso é o que nós vimos na aula anterior. Então o que nós vamos fazer? Vamos começar já definindo uma data futura. Então já vou definir aqui uma data futura, você pode colocar qualquer nome de variável, mas eu vou colocar aqui como data futura para ficar melhor a referência. E para definir uma data nós colocamos new date, e se nós colocarmos desta forma ele vai retornar uma data completa, mas eu posso definir qual será essa data futura, e que eu vou colocar September, que tem que ser colocado em inglês, então eu vou colocar dia 10, somente para exemplo, e eu vou colocar o ano de 2021, e eu vou colocar 8 horas, então nós podemos colocar o mês, o dia, o ano e o horário. Então aqui nós vamos captar aqui essa data futura. Então vamos ver aqui um exemplo, eu vou colocar em milissegundo, porque nós sempre vamos trabalhar com milissegundo. Então vamos colocar dessa forma e vamos mostrar na tela a informação desse horário. Agora nós vamos mostrar a variável data futura. Agora vamos lá no navegador e vamos ver se realmente está aparecendo.
Vamos atualizar aqui, vamos inspecionar o nosso código. Você pode clicar Ctrl Shift I, então vai aparecer aqui os valores em milissegundo. E aqui nós podemos ver que é um milissegundo fixo. Então o início desses milissegundos vai começar dia 1 de janeiro de 1970. Se nós definirmos aqui uma data de 1 de janeiro de 1970, então os valores de milissegundos será 0. Então a partir dessa data até a data futura que nós definimos, então nós vamos ter esses valores em milissegundos. Agora, com a data futura já definida, vamos definir as variáveis que nós vamos precisar. Para definir as variáveis é bem simples. Nós podemos colocar var dias, que são as variáveis que nós vamos precisar, var horas, nós vamos colocar também os minutos e também os segundos. Como aqui nós estamos definindo várias variáveis e elas estão com valores vazios, em vez de colocar desta forma, var horas, var minutos, var segundo, nós podemos colocar de uma maneira mais simples. Nós podemos colocar aqui, depois de dias, colocar horas, minutos e depois colocar segundos. Então aqui nós definimos todas as variáveis de uma única só vez. Então nós não vamos precisar desta forma. Muitas vezes quando nós estamos iniciando e colocamos várias variáveis um abaixo do outro, nós podemos colocar var e definir todas as variáveis se os valores são vazios, tá ok? Agora vamos mostrar a mudança dessas datas, como eu já havia falado. Os milissegundos começam a partir do dia 1 de 1970, mas vamos mostrar este exemplo dessa mudança de data. Então, que eu vou colocar aqui a var data atual. Agora nós vamos saber os valores da data atual. E para definir a data atual, nós colocamos new date e nós deixamos vazio. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu quero pegar os valores em milissegundo. Então, colocamos get time. Então, nós vamos ter aqui os valores em milissegundo. Então, vamos mostrar na tela o valor dessa data atual. Console log e nós colocamos data atual. Então, vamos ver na tela o que está acontecendo. Vamos atualizar. Então, podemos ver aqui que apareceu os valores em milissegundo. Vamos atualizar mais uma vez. Então, podemos ver que esses milissegundos estão mudando. Ó. Podemos ver os últimos números estão alterando. Porque a cada 1 segundo são milissegundos que estão correndo, tá ok? Então, nós já temos aqui os valores da data futura e nós temos os valores da data atual. Mas o que nós vamos fazer aqui? Vamos captar essas informações de milissegundo a cada 1 segundo. Então, o que nós fazemos, como nós vimos na aula anterior, set intervalo. E agora nós vamos definir o tempo que será mudado esse intervalo de tempo. Então, colocamos function e vamos definir agora toda essa mudança de informações a cada 1 segundo. Eu vou recortar aqui, eu vou colocar aqui dentro do nosso set intervalo. Vamos organizar nosso código e vamos definir essa mudança de tempo a cada 1 segundo. Lembrando que aqui nós trabalhamos com milissegundo, tá ok? Por isso que eu coloquei 1000 milissegundos para definir 1 segundo. Então vamos salvar aqui. Agora nós vamos lá no navegador e vamos ver se realmente vai fazer essa mudança. Vamos esperar aqui 1 segundo, aqui mais 1 segundo. Então podemos ver que está fazendo a alteração aqui dessas informações a cada 1 segundo. Olha só que bacana. Então nós já podemos ver que já está começando a ganhar forma a nossa contagem regressiva. E agora o que nós temos que fazer? Com esses valores já em mente, como nós já temos os valores da data atual e da data futura, nós temos que transformar esses milissegundos que tem entre uma data e outra, transformar em dias, transformar em horas, minutos e segundos, ou nós podemos pegar os valores em segundos, transformar em dias, horas e minutos. E nós vamos trabalhar usando os segundos, que é muito mais fácil de trabalhar, assim não fica uma conta muito grande para nós fazermos. Então, o que nós vamos fazer nessa parte aqui? Como nós já temos esses dois valores, eu vou pegar a diferença entre eles. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar var, eu vou definir segundos total. Então, nós aqui vamos armazenar dentro desta variável a quantidade de segundo que nós temos entre uma data atual até a data futura. Então, o que nós fazemos? É bem simples, nós colocamos data futura menos a data atual. Então, nós vamos ter os valores em milissegundos. E para transformar em segundos, como nós vimos, a cada 1 segundo nós temos 1000 milissegundos. É só pegar essa diferença e dividir por 1000. Então, a partir deste momento, nós vamos ter os valores de segundos totais entre essas datas, da data atual até a data futura. Então, vamos mostrar na tela essas informações. Vamos colocar console log e vamos colocar segundos total. Vamos lá no navegador, vamos atualizar e vamos ver essa mudança de segundos. Então podemos ver que aqui apareceu todos os segundos e a cada 1 segundo ele vai fazer esta mudança. Olha só que bacana. E aqui você pode perceber
que os valores estão decrescendo, ou seja, 399, 398, 397, 396, ou seja, ele está diminuindo. Enquanto o horário atual, a data atual, ela está avançando, então está chegando mais perto dessa data futura, então eles vão diminuindo o segundo. Então o que nós temos que fazer? Transformar todos esses segundos em dias, horas e minutos, e os segundos vai continuar em segundo. Então vamos lá no nosso código, o que nós vamos fazer para transformar em dias. Como aqui já temos os valores em segundo, vamos transformar os valores em dias. Vamos definir que a nossa variável dias, como nós já definimos aqui, dias, ele vai receber os segundos total e ela vai ser dividida por 86.400. Por que eu estou dividindo este valor? Já eu explico em detalhes por que eu estou dividindo por este valor de 86.400. Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que aqui a cada 1 segundo ele está mostrando o resultado e aqui nós temos os valores em dias, até essa data que nós definimos de 10 de setembro. A partir do momento em que eu estou gravando esta aula, nós vamos ter 11 dias e aqui os valores que ainda estão alterando, que são em milissegundo. Então podemos ver que os dias estão definidos. Se amanhã eu fazer o mesmo teste, então vai estar 10 dias e assim por diante, porque vai chegar até a data futura que nós definimos. Talvez aí no dia que você esteja praticando esta aula e colocou a mesma data que eu, então vai aparecer dias diferentes. Mas no dia que eu estou gravando, falta 11 dias para chegar a 10 de setembro. Então, transformando segundos para dias, horas e minutos. Como você já sabe, 1 minuto nós temos 60 segundos. Até aí, tudo bem, tranquilo. Então, como que nós vamos trabalhar com segundos? Nós temos que transformar dias, horas, minutos em segundos. Então, 1 minuto nós já sabemos que tem 60 segundos. 1 hora, ela vai ter 60 minutos, ou seja, 3.060 segundos. Como que nós fazemos essa conta? 60 minutos vezes 60 segundos, então nós vamos obter o resultado de 3.600 segundos. Então é desta forma que nós vamos encontrar a quantidade de segundos que tem dentro de 1 hora. E para um dia nós vamos ter 24 horas ou também nós vamos ter 86.400 segundos. E como que nós fazemos esta conta? Fazemos 24 vezes 3.600. Por que 3.600? Porque cada hora nós vamos ter 3.600 segundos. Ou nós podemos fazer desta forma, pegar 24 horas vezes 60 minutos e vezes 60 segundos. Então nós vamos obter o mesmo resultado de 86.400. Por isso que aqui na nossa contagem regressiva, e para descobrir o dia, eu coloquei 86.400. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar os valores em dia. Para encontrar os valores em horas, nós fazemos a divisão por 3.600. E para encontrar por minuto, nós dividimos por 60 segundos. Agora vamos entender o operador de porcentagem, que também é conhecido como módulo. Agora é muito importante que você preste bastante atenção no que eu vou explicar aqui, porque vai fazer total diferença aqui na nossa contagem regressiva. Muitos não dão valor para esse operador, mas na contagem regressiva ela é muito importante. Então, imagina essa situação, nós temos 3.600 dividido por 60, então os 3.600 nada mais é que 1 hora, que nós estamos trabalhando com segundos. Então, o resultado vai ser de 60 minutos, porque 3.600 dividido por 60 segundos, nós vamos ter aí o valor de 1 hora, que é 60 minutos. Agora, outra situação, acrescentando mais 60 segundos, nós vamos ter 1 hora e 1 minuto. Porque 60 segundos tem 1 minuto. E fazendo essa divisão, nós vamos ter o resultado de 61, que nós vamos ter 61 minutos, ou 1 hora e 1 minuto. E nós temos outra situação, 3.670 dividido por 60, que nada mais é 3.670, é 1 hora, 1 minuto e 10 segundos. Mas se nós fazermos essa divisão, nós vamos obter o resultado de 61 e 16. Mas aqui na verdade não dá 16 segundos, mas sim 10 segundos. Mas por que dá esse resultado? Porque quando nós trabalhamos com horas e datas e horários, os valores chegam até 60. Então o que nós estamos fazendo basicamente aqui? Nós temos aqui os 3.670 e vamos fazer a divisão, vamos voltar no tempo de escola e fazer essa continha. Nós pegamos o 367, porque é o valor maior que 60, e vamos ver o valor que faz a multiplicação, que chega mais perto de 367, que no caso é 6 vezes 60, nós vamos ter o valor de 360. E vai sobrar 7, então 7 não dá para dividir por 60, nós colocamos o zero, colocamos ali 1 vezes 60, nós vamos ter o valor de 60, e vai sobrar
10. Na matemática simples, o que nós iríamos fazer neste momento, nós ia acrescentar uma vírgula aqui e acrescentar mais um zero do lado de 10, então teríamos 100, e aí ia continuar a divisão, e nós obteríamos o resultado de 61,16. Mas neste caso, quando nós estamos trabalhando com data e horário, nós vamos se atentar ao valor restante, que no caso é o valor 10. Então 61 vai ser um valor cheio de 61 minutos, mas só que temos os valores restantes que não pode ser dividido para não dar diferença aí de horário. Então neste caso nós vamos obter o valor de 10, que no caso vai ser o valor de 10 segundos. Então o que nós fazemos aqui? 3.670, então nós colocamos a porcentagem e o valor, que em seguida é como se nós estivéssemos fazendo a divisão, que nesse caso ele não vai obter o valor da divisão, mas sim o valor do resto, que no caso será 10 segundos. Então será 61 minutos e 10 segundos. Então é importante que você entenda e compreenda esta parte. Se não entendeu, então volta novamente essa parte desta aula para que você possa entender e também coloque em prática para que possa entender de fato, e assim vai ficar muito mais fácil para nós fazermos a contagem regressiva. Então com esses valores, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir os dias e nós vamos pegar o valor restante. Quando nós definimos os dias, nós não vamos precisar mais calcular os dias, mas sim os valores restantes. Nós vamos definir o dia, fazer a divisão normal, como nós fazemos. Pegamos os valores em segundos, dividimos por 86.400 e agora nós vamos pegar o valor restante, calcular a hora. E agora nós vamos pegar o valor restante de hora, vamos calcular os minutos. E agora nós vamos pegar os valores restantes de minutos e calcular os segundos. Mas nós vamos ir na prática como funciona isso. Mas antes de irmos à prática, vamos entender um outro conceito muito importante, que é o parse int e o parse float. Vamos ver aqui uma situação onde definimos uma variável a. Vamos definir 1.2, nesse caso, como está entre aspas, na verdade ele não é um número, mas sim uma string, ele é um texto. E nós temos a variável b, que aqui é um tipo número, então tem o valor 3. Mas se fizermos a soma de A mais B, na tela nós vamos obter o resultado de 1.23. Por quê? Porque ele concatenou e não fez a soma, porque a variável A, na verdade, ele é um texto. Então ele colocou 1.2 e acrescentou o valor 3. Então o que nós fazemos para realizar uma soma neste caso? Nós podemos colocar o parse float na variável A. Então nesse caso ele vai reconhecer que a valor de string 1.2 é um número, então nesse caso ele vai realizar a soma de 4.2, porque 1.2 mais 3, então ele vai dar o resultado de 4.2. Mas se nós fizermos desta forma, parse int na variável a, então neste caso ele vai eliminar todas as casas decimais e vai deixar somente o número inteiro, por isso que nós temos ali a palavra int, vai definir toda string em um valor inteiro. Então por isso que nós vamos obter o resultado de 4. Então nós vamos precisar dessas informações quando nós vamos definir uma contagem regressiva, tá ok? Agora eu vou deixar aqui em duas telas para que você possa visualizar conforme eu vou editando aqui. Então nós definimos os valores de dias, como nós vimos, nós pegamos os segundos total, dividimos por 36.400, então nós vamos ter os valores em dia. O que eu vou fazer aqui? No caso, como podemos ver aqui, ó, está aparecendo 11, que é a quantidade de dias, e os valores restantes. Mas neste caso, para calcular dia, nós não precisamos desses valores. O que nós fazemos aqui? Parse int. Então neste caso ele vai captar os valores inteiros. Vamos salvar aqui, vamos atualizar. Então nós podemos ver agora que ele está aparecendo somente os valores inteiros, ele está eliminando todos aqueles restantes daqueles números. Então é isso que nós precisamos. Agora que nós já definimos os valores de dias, nós temos que eliminar os valores de dias e pegar somente agora os valores restantes. Então como que nós fazemos? Simplesmente eu vou definir agora as informações aqui nesse segundos total, nessa variável. Nós colocamos segundos total e o que eu vou definir? Segundos total mesmo, eu vou tirar esses valores em dia, e para tirar esses valores restantes, nós simplesmente colocamos a porcentagem ou módulo 86.400. Então agora ele vai eliminar esses valores em dias, porque nós não precisamos mais. Então vamos atualizar aqui, vamos salvar e vamos atualizar aqui no navegador. Podemos ver que aqui está aparecendo os valores em dias, que é o valor 11, então vamos atualizar. Vamos só mudar aqui de dias, vamos colocar os segundos total, porque o dias vai continuar aparecendo 11 aqui no meu caso. Então vamos salvar e vamos atualizar aqui.
Então podemos ver agora que ele está aparecendo outros valores. Agora a partir deste momento ele já eliminou os valores em dias, ele vai pegar agora os valores em horas. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Agora vamos definir as horas. Então nós vamos definir aqui a nossa variável que já está definida aqui. E agora nós vamos pegar os segundos total, que no caso já eliminamos os valores de dias, e vamos fazer a divisão de 3.600. Por que eu estou fazendo divisão por 3.600? Porque a cada hora nós temos 3.600 segundos. Então, a partir deste momento, nós definimos aqui as nossas horas. Então, vamos ver na tela para ver se realmente está funcionando. Vamos colocar horas, vamos salvar, vamos atualizar e vamos ver se está realmente aparecendo as nossas horas. Neste caso, está aparecendo 0, porque não tem mais hora faltando. O que eu vou fazer aqui só para nós visualizarmos melhor? Eu vou acrescentar aqui as nossas horas. Vou colocar 10 horas, vamos atualizar aqui no navegador. Agora nós podemos ver que faltam 2 horas. Então, no meu caso, faltam 11 dias e mais 2 horas. Então, o que nós temos que fazer agora? Eliminar todos esses valores, porque nós não precisamos mais dos valores em horas. E outra coisa que nós temos que fazer aqui, definir o valor inteiro. Parse int, porque nós não precisamos dos valores restantes, somente os valores inteiros. Então agora o que nós vamos fazer? Eliminar os valores de horas, segundos total, aqui não é menos, aqui é igual, porque é um sinal de atribuição, segundos total, e vamos eliminar esses valores de horas, porque nós não vamos precisar mais, porque já foi definido aqui em horas. E agora o que nós temos que fazer é achar os valores em minutos, e para achar os valores em minutos é bem simples, nós colocamos segundos total e fazemos a divisão por 60, porque a cada minuto nós temos 60 segundos. Vamos mostrar na tela para ver se realmente está funcionando. Console log, valores de minutos. Então vamos salvar aqui, vamos atualizar e vamos ver quantos minutos ainda falta. Então podemos ver que falta só 0 minuto. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos alterar aqui também para visualizarmos melhor. Vamos colocar um valor mais quebrado. Vamos atualizar e vamos ver. Agora está faltando 15 minutos. Olha só que bacana aqui que está acontecendo. E pareceu que os valores em minuto, e aqui temos os valores restantes que nós não vamos precisar para os minutos, mas sim para os segundos. E vamos fazer a mesma coisa. Neste caso, nós temos que transformar os minutos em inteiro, porque nós não precisamos daqueles valores restantes. E agora, o que nós podemos fazer aqui? Neste caso, nós temos todos os valores em minutos já definidos. Os valores restantes que nós temos são os segundos. Então, nós já podemos definir direto segundos. E eu já vou pegar os segundos, que é o restante. Segundos total. E eu vou eliminar os valores de minuto. Então, como nós já temos aqui os valores restantes de minuto, então nós já podemos colocar aqui direto em segundos e transformar esses valores também em inteiros, porque nós não queremos os valores de milissegundo. Então, parse int, nós fazemos desta forma, somente para pegar os valores inteiros. Então, agora vamos visualizar na tela para ver se realmente está aparecendo os valores de segundo. Então, nós colocamos console log, agora valores em segundos. E vamos ver se realmente está captando essas informações. Vamos atualizar. Então, nós podemos ver 0, 59, 58, 57 e 56 e assim por diante. Agora, nós temos todos os valores já definidos. Valores de dias, valores de horas, minutos e segundos. Talvez você esteja perguntando, por que eu não coloquei da mesma forma que nós colocamos aqui? Descobrir os valores restantes e definir os segundos totais. Porque o que nós temos aqui de resto dos minutos, eu já tirei os dias, já tirei as horas e já tirei os minutos, então o que resta agora é os segundos. Então por isso que eu já peguei o resto e já defini em segundos, tá ok? E agora o que nós temos que fazer é pegar esses valores e adicionar aqui nas nossas elementos que nós criamos. Na aula anterior nós ocultamos essas informações porque nós não precisávamos, mas dessa vez agora nós temos que mostrar e vamos definir aqui nos nossos elementos. E o que eu vou fazer aqui para ficar melhor a nossa seleção? Eu vou mudar de class, eu vou colocar ID. Então, eu vou apagar essa class aqui, vamos colocar ID, assim fica melhor para nós seletarmos. Em várias aulas eu mostrei como nós fazemos a seleção através da class, mas nesta aula nós vamos fazer a seleção através do ID, tá ok? Então, como que nós fazemos a seleção e como que nós alteramos os valores dos nossos elementos? Simplesmente nós usamos o inner HTML, aqui no card ou aqui na descrição vai aparecer um link onde eu mostro em mais detalhe como que nós trabalhamos com o inner HTML, como que nós fazemos essa alteração. Se você já sabe, vai ser mais tranquilo. Então nós vamos colocar document get element by id
porque eu vou seletar pelo ID. Então nós temos o primeiro campo, elemento HTML, que é dias. Então nós vamos colocar dias. Então nós vamos fazer a alteração do nosso valor HTML. Então in HTML, e qual vai ser a informação que nós vamos definir aqui no elemento dias. Nós vamos colocar em maiúsculo HTML. Então nesse caso, como nós estamos seletando o ID de dias, que é esse elemento, eu quero que apareça os valores de dias, que as informações estão armazenadas aqui na variável dias. Então vamos colocar desta forma, então ele será alterado as informações de dias. Então vamos salvar aqui, vamos lá no navegador para ver se realmente está aparecendo, vamos atualizar, aqui não vamos precisar mais, então podemos ver que está aparecendo aqui 11 dias. Vamos agora definir os valores de horas, hora de horas é bem simples também, vamos seletar o nosso elemento horas, e aqui também nós vamos definir a nossa variável horas. Então agora vai aparecer as horas, vamos salvar, vamos visualizar para ver se realmente está aparecendo. Vamos atualizar aqui, então podemos ver que apareceu dias e apareceu a quantidade de horas. E agora o que nós temos que fazer? Definir os valores em minutos, vamos apagar aqui, colocar minutos, e aqui também vamos seletar o nosso elemento que temos minutos. Vamos salvar, vamos atualizar aqui, podemos ver que apareceu 10 minutos. E agora nós vamos definir os segundos. Vamos apagar aqui e vamos definir segundos. E vamos ver se realmente está funcionando. Olha só que bacana que ficou aqui o nosso efeito. Podemos ver, apareceu dias, horas, minutos e segundo. Pronto, nós já criamos o nosso efeito de contagem regressiva. E podemos ver que é muito simples. Mas aqui podemos ver que no nosso código está muito redundante essa quantidade de informações. Podemos ver que tudo isso aqui é tudo igual. Nós podemos trabalhar em forma de funções. O que nós vamos fazer neste momento? Vamos criar uma função. Vamos criar logo acima aqui. E vamos criar uma função a qual nós vamos definir de 7 valores. E eu vou enviar aqui o nosso elemento. Então o que nós vamos fazer neste momento? Eu vou retornar return document get element by ID. Aqui eu simplesmente estou simplificando o nosso código. Então, o que nós vamos fazer neste momento? Então, já não preciso mais digitar isso aqui embaixo. Então, toda essa parte aqui eu vou substituir pelos nossos 7 valores. Então, nós colocamos 7 valores e nós vamos enviar o parâmetro, que nesse caso será o nosso elemento, que o primeiro é dias. Agora, nós podemos fazer desta forma com todos os nossos HTML. Só definir por funções. Vamos apagar aqui também e vamos apagar aqui também. Aqui nesse caso são horas, aqui são minutos e aqui nós temos os valores em segundos. Então a partir deste momento eu estou trabalhando com função para evitar redundância de código. Mas vamos salvar aqui, vamos atualizar o navegador para ver se realmente está funcionando. Então podemos ver que ainda continua aqui a contagem regressiva funcionando, beleza? Então aqui está a nossa contagem regressiva. Espero que você tenha gostado desta aula. Você pode ver que foi bem simples, mas eu procurei explicar em detalhes para que você possa entender. Em caso tenha ficado alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo aí ou criando alguma aula específica para sanar essa dúvida. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para sempre ser notificado a cada nova aula que eu publicar. E se você tem alguma sugestão de aulas, deixa nos comentários também que eu possa criar uma aula específica te ensinando sobre determinado assunto, beleza? Então fui e até a próxima.